Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, é motivo de muita alegria de estar aqui nesta noite. Aleluia, onde temos a liberdade de adorar, de exaltar e bendizer o nome daquele que é, que foi e que sempre será. Quem já ouviu Jesus falar nesta noite? Aleluias. Quem crê que Jesus ainda tem uma palavra ao seu coração nesta noite? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É motivo de alegria, estamos felizes, glória a Deus, porque Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Aleluia, quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Aleluia, no livro de São Marcos, glória a Deus, capítulo 5, glória a Deus, até onde o Senhor nos conceder. Aleluias, acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, aleluia, para nossas vidas nessa noite. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lado de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lado. Mas os pescadores tinham descido dele e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava de dentro do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão disse: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, glória a Deus, para transmitir para a igreja. Glória a Deus. Desde o dia que o pastor disse que eu ia trazer uma palavra, que eu fiquei preocupada. E eu quero dizer que sempre é assim. Sempre, Deus abençoe. Sempre eu me preocupo, porque a palavra do Senhor não é a minha palavra. A palavra do Senhor não é a palavra que eu quero ouvir e que você quer ouvir. A palavra do Senhor, ela é aquilo que eu e você precisa. Glória a Deus. E eu comecei a pedir ao Senhor uma palavra. Eu digo: Senhor, e no decorrer da semana, eu ficava folheando a Bíblia, mas não aparecia. Palavra tinha, mas nada que tocasse ao meu coração. E eu disse: Senhor, e agora? Está se aproximando. Eu preciso, Senhor, de uma palavra. E ontem fomos ali numa mini vigília. E quando chegou lá, Deus me deu a palavra. Deus, Ele é fiel, igreja. Quando eu saí de casa para aquela vigília, eu saí com um propósito. Eu disse: Senhor, eu vou naquele lugar porque eu preciso ouvir a Tua voz. E antes mesmo de eu chegar naquele lugar, aleluia, dentro do carro, Deus já começava a falar ao meu coração. Quando eu cheguei naquele lugar, só foi mesmo confirmação da parte de Deus. Irmã Aline, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que você saiba que eu e você temos direção. Eu e você temos direcionamento da parte de Deus. Aleluia. Quando nós temos propósito. É muito bom, irmão, quando eu e você deixamos de fazer as nossas vontades para fazer a vontade do Mestre. Ele nos honra. Aonde eu entro, Ele entra comigo.
Aonde eu piso, Ele pisa comigo. Debra Nagassubra. E na sua vida também não é diferente. Aleluia. E aqui, irmãos, quando nós olhamos esse texto, glória a Deus, nós vamos nos deparar com alguém a qual Deus escolheu para uma grande obra. E eu estava ali meditando, irmão, e eu cheguei à conclusão que Jesus chegou para Pedro. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu fiquei ali conjecturando que Jesus chegou para Pedro em um dos piores momentos. E eu quero lhe dizer, na tua vida e na minha não é diferente. Às vezes Deus, Ele permite uma situação, aleluia, na minha vida e na tua, inesperada, para que Ele venha, aleluia, e quando Ele chega para causar. Não foi diferente nesse dia. A Bíblia vai dizer que Pedro, aleluia, e seus irmãos, seus amigos, passaram a noite todinha, aleluia, pescando. Mas a pesca foi um fracasso. A Bíblia não relata, mas eu fico pensando que surgiram muitas perguntas no coração de Pedro. Surgiram muitas indagações. Como, por exemplo, meu Deus, há muitos anos eu pesco neste lugar. Eu conheço esse lugar como a palma da minha mão. Eu sei quando a maré está boa para peixe. E por quê? Passamos a noite toda e não conseguimos pegar nenhuma piaba. Não sabia Pedro, não imaginava Pedro que Jesus estava vindo ao seu encontro. Você crê que nesta noite é? Ah, meu Deus. É noite que o Senhor está vindo ao meu e ao teu encontro neste lugar? Irmãos, é coisa linda. Quando se trata de Jesus, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Eu sempre disse, e eu sempre continuo dizendo, Deus, Ele complica. Depois Ele descomplica e lá na frente Ele explica. Por que Ele complicou? Você está entendendo? Ele complica, depois Ele descomplica e lá na frente Ele explica porque Ele teve que complicar. Alabaxou. Olha que coisa linda. E a história vai dizer, irmão, que eles passaram a noite toda pescando, tentando, e não conseguiram nada. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que o grito de vitória não estava preparado, aleluia, para a noite nem para a madrugada. O grito de vitória era para o raiar do dia. Aleluia. Eu não sei qual é a noite que você está vivenciando na sua vida, mas eu quero lhe dizer, aleluia, a noite, aleluia, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vai raiar na sua vida pela manhã. Aleluias. Olha que coisa linda. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus estava ali com uma grande multidão. Era o início do ministério de Jesus. E o povo amava ouvir Jesus. Se você prestar atenção, você vai ver que a narrativa diz que a multidão apertava Jesus. Não é como hoje, que o povo aperta Jesus, bota Jesus na parede. Se tu não me der uma casa, eu não te sirvo. Se tu não me der um carro, eu não te sirvo. Se tu não me der bens material, eu não te sirvo. Eu só vim aqui até hoje. Se tu hoje não falar comigo, eu não te sirvo mais. Como se Deus fosse nosso empregado. Mas se nós formos para o livro de Abacuque primeiro, você vai ver que Abacuque, ele clamou, ele orou ao Senhor. A situação era caótica. E a Bíblia vai dizer que Abacuque começa a orar. E quando Abacuque ora,
ele não tem resposta da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer que Abacuque já não ora mais, ele começa a clamar. E ele grita. Ele grita, ele diz assim: Senhor, será que tu não estás vendo o que eu estou passando? Será que tu não estás ouvindo a minha oração? E o Senhor estava em silêncio, irmão. Isso aí nos ensina, irmão, que Deus, Ele só nos responde quando Ele quer. Você tem que aprender isso. Eu tenho que aprender isso. Deus não é meu empregado. Deus não é seu empregado. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 3, para tudo há um tempo determinado. Tem tempo de calar, mas tem tempo de falar, mas também tem tempo de calar. E com o nosso Deus não é diferente. Quando Ele quer, Ele fala, mas quando Ele não quer, Ele fica no silêncio. E aquela noite, irmão, foi silenciosa na vida de Pedro e dos demais. Eles tentaram, irmão. A Bíblia vai dizer que a multidão estava apertando Jesus. Eu quero lhe dizer, aprenda uma coisa nesta noite. Aleluia, sirva ao Senhor pelo que Ele é na tua vida e não pelo que Ele pode lhe dar. Porque se você servir a Ele, Ele é Deus. Se você não serve a Ele, Ele continua sendo Deus. Você tem que entender esse negócio. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, pastor Miguel, pastor Juliano, pastor Tiago e os demais que estão aqui. A Bíblia vai dizer que o povo estava apertando Jesus. Mas aquele aperto que o povo estava dando, não era o aperto que hoje nós vimos, entre aspas. Não é todos que buscam a Deus por bens materiais. Tem pessoas que verdadeiramente amam a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Mas naquela época, irmão, o povo estava ali porque amava ouvir Jesus falar de Jesus. Era muito lindo, irmão. E não tem coisa melhor quando você se depara com alguém falando, aleluia, do amor de Jesus para conosco, dos milagres, dos sinais. E o interessante é que aonde Jesus falava, os sinais o acompanhavam, glória a Deus. E aquilo ali chamava o povo. Aquilo ali fazia com que o povo quisesse estar perto de Jesus. E nesta noite eu quero lhe dizer, coisa boa foi você ter saído da sua casa, ter deixado tudo para lá e ter vindo buscar da parte do Senhor. Porque uma coisa eu aprendo, irmão, quando eu e você viemos buscar da parte do Senhor, Ele não nos despede de mão vazia. E ali, irmão, estava ali aquele povo, aleluia, o apertando. E nesses apertos, irmão, Jesus se depara com a cena, eu creio que chamou a atenção dele. A Bíblia vai dizer que ele contempla 2 barcos parados à beira daquela praia, à beira daquele lago. E aquilo ali chamou a atenção dele. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele olhou e viu Pedro limpando, aleluia, a rede para guardar. Aleluia. Mas Jesus já tinha um propósito para a vida de Pedro. Deus, aleluia, lá em cima já tinha tocado no coração de Jesus, porque precisava uma obra ser feita. E eu quero lhe dizer, você não chegou aqui deste lugar em vão. Se você está aqui é porque Deus tem uma obra a realizar na tua vida. Talvez você esteja passando por uma dificuldade e você não está entendendo. Eu quero lhe dizer, aceite, aleluia, porque Deus está a começar a trabalhar na tua vida. E não foi diferente na vida de Pedro. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a observar e Pedro estava ali. Eu creio, irmão, foi um dos piores dias dele. Ele estava ali triste. Ele estava angustiado. Ele estava sem entender. Ele estava ali cansado, irmão, porque não é brincadeira você passar a noite toda lançando a rede, aleluia, e não pegar nada. Isso lhe cansa, tanto carnalmente como espiritualmente, porque a sua mente começa a indagar, meu Deus, eu sou profissional nisso, meu Deus, eu conheço disso, mas o que é que está acontecendo? Mas não sabia Pedro que Deus tinha marcado um encontro com ele naquele lugar. Assim como eu e você também não entendemos, aleluia, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E olha que coisa linda.
A história vai dizer que Jesus começa a observar Pedro. Pedro estava triste. Pedro estava decepcionado. Porque ele tinha tentado. Tinha passado a noite toda e não tinha conseguido o seu objetivo. Eu quero lhe dizer, talvez você chegou aqui assim nessa noite. Você tem tentado, você tem projetado, você tem planejado, mas nada dá certo. Mas eu quero lhe dizer, a partir de hoje, aleluia, segundo a palavra do Senhor, aquilo que não deu certo, vai começar a dar certo, para que o nome dele venha a ser glorificado. Olha que coisa linda. A história vai nos dizer que Jesus começa a observar Pedro. E Jesus está ali ensinando o povo. Mas Jesus estava sendo apertado. E quando Jesus percebe que Pedro guarda a rede, a Bíblia vai dizer que Jesus chega para Pedro e olha para os dois barcos e escolhe o barco de Pedro. E ele fala e pega o barco de Pedro e pede emprestado. Com outras palavras, meu jovem, me empresta aí esse barco. Eu preciso agora entrar neste barco. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus entra no barco de Pedro. E ele faz um pedido para Pedro. Diz, olha Pedro, leva-me para mais distante. Quem sabe Pedro olhou para Jesus sem entender. Disse assim, meu Deus, esse homem é carpinteiro. E agora está vindo aqui, me dando ordens. Mas eu vou fazer o que ele está pedindo. Porque Pedro já estava, irmão, entregue. Porque não é diferente nas nossas vidas, né, pastor Miguel? Quando a gente tenta fazer algo, que a gente tenta, que a gente sonha com aquilo, e aquilo não acontece, a gente se sente frustrado. E o que vem já não abala mais a gente, porque a gente já está totalmente abalado. Eu não sei se com os irmãos funciona assim, comigo é assim. E a história vai dizer que quando Pedro afasta o barco, Jesus ali do barco continua ensinando ao povo e à multidão. Não sei quantas horas passaram, e o texto vai dizer que quando Jesus termina de ensinar, quando Pedro acha que vai voltar para casa, Jesus olha para ele e manda ele subir dentro do barco. Jesus olha para Pedro e diz assim, entra no barco. Quem sabe Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, tu não sabe. Passamos a noite toda, a madrugada toda tentando, não conseguimos nada. Agora vem tu, que não entende nada de pescaria, tu entende. Aleluia, tu simplesmente é carpinteiro, tu conhece de madeira. Aleluia, e vem agora mandar eu entrar no barco, aleluia. Meu Deus. Será que esse homem, ele está tirando graça com a minha cara? Porque não é brincadeira não, irmãos. Você tenta uma vez, você tenta duas, tenta três, tenta quatro, tenta várias vezes, você não consegue. Chega um momento que você desfalece. E de repente chega Jesus. Por isso que eu sempre digo, irmão, Jesus, ele tem uma forma de trabalhar na minha e na sua vida. Que eu sempre digo isso. Às vezes a gente espera Jesus por essa porta, Jesus vem por essa. Ele sempre guia um caminho para contradizer aquilo que é certo. Porque ele é especialista, irmão, em fazer aquilo que o homem não faz. É muito lindo, irmão, quando Deus, ele age dessa forma. E ali eu creio que Pedro ficou meio indagando. E quando Jesus diz assim, Pedro, entra no barco. E volta para o lugar de onde tu vieste.
Eu creio que Pedro disse assim, meu Deus, esse homem, ele... Muito bem. Mas segundo a tua palavra, eu vou fazer o que tu estás me mandando. Você está entendendo por que é que eu e você temos que ser direcionados pelo Senhor? Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Quando Jesus manda, se Jesus mandou entrar no barco, entre. Se Jesus mandou você fazer algo, faça. Porque Ele se responsabiliza. E a história vai dizer que Pedro fez segundo a vontade do Senhor. E nesta noite eu te pergunto, você não vai responder para mim. Você vai responder para o Espírito Santo. Você está fazendo aquilo que o Senhor está lhe pedindo? Você está fazendo aquilo que Deus já tem mostrado para você fazer? Se você está fazendo, parabéns. Com certeza vai haver milagre. E a história vai dizer que eles foram. E chegando lá, na mesma profundidade, no mesmo lugar, ele lança a rede. E a Bíblia vai dizer que quando ele lança a rede, dessa vez, aleluia, houve vitória. Você está entendendo o que é que Deus está querendo lhe passar nessa noite? Talvez você tentou uma vez, tentou duas vezes, não sei quantas vezes você tentou e não deu certo. Mas a partir de hoje o Senhor manda te dizer, quando tu for fazer, dessa vez vai dar certo, porque o Senhor, Ele já liberou esta bênção para a tua vida. Irmão, Deus, Ele é lindo. Ele sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Hoje foi o sorteio das casas. E o meu filho ficou lá, ele acompanhou. Eu não acompanhei, mas o meu filho em Maceió acompanhou. Ele já sabia tudo, eu não sabia de nada, que eu nem entrei, né? E daí ele fez uma chamada de vídeo, aí me mostrou lá umas carnes, uns refrigerantes, e eu digo, meu Deus, o que é isso? Ele disse, a gente está festejando. Eu digo, e é o aniversário de quem, que eu não estou sabendo? Ele disse, a senhora vai voltar. O Tiago e Samuel. Aí eu disse assim, misericórdia, mas você tem que festejar quando eu chegar. Quando eu chegar eu quero ir sair. Daí ele disse assim, mãe, porque eu assisti e o seu nome não saiu. Aí eu disse, não se preocupe não, Deus sabe todas as coisas. E alguém depois disso, não eles, uma pessoa entrou no meu zap e disse assim, nossa irmã Aline, você está tão feliz, porque eu coloquei lá, não sei quem viu, eu coloquei um menininho dançando, né, no manto. E eu disse assim, eu estou como essa criança. E alguém disse assim, mas você nem foi sorteado e está nessa alegria toda? Aí eu disse assim, porque eu vivo segundo a palavra do Senhor. Eu não vou ficar triste porque eu não fui sorteada. Não, porque eu não o amo pelo que Ele me pode me dar. Eu amo pelo que Ele é na minha vida. Pelo que Ele já fez na minha vida e na vida dos meus filhos. Aleluia. E ontem naquela vigília, Deus usava a pastora Léa para mim. Glória a Deus. Ela não sabia de nada. Porque nem deu tempo da gente conversar nada. E Deus tomava aquela mulher e ela vinha onde eu estava e ela dizia, mulher, os teus dias na cidade de Sorocaba já estão contados. Vou eu te levar de volta para a tua terra. E alguém olha para ti e vê você indo e vindo. E alguém diz assim, essa mulher, meu Deus, essa mulher não sabe se fica ou se vende. Mas eu, o Senhor, te digo que o meu trabalhar na tua vida é mistério. Tu vai ficar lá por um determinado tempo, mas tu vai voltar aqui de novo. E quando Deus usava ela, eu comecei a me lembrar da pastora Rosângela, porque foi a mesma palavra que há 10 anos atrás a pastora Rosângela
tomada pelo Espírito Santo, me pegava pelas mãos e andava aqui nessa igreja e dizia essas mesmas palavras. Aleluia. Agora eu choro, irmãos. Eu choro. Eu choro só pelo fato de saber que eu vou deixar vocês. Porque Deus sabe que eu amo vocês e eu amo essa igreja. Mas eu vou segundo a ordem do meu Deus. Porque o meu Deus que cuida de mim aqui, Ele é fiel para cuidar de mim lá. E o mesmo Deus que cuida, aleluia, de mim lá, Ele é fiel para cuidar de cada um de vocês aqui. Aleluia. Uma coisa eu tenho convicção. Aleluia. O que era para mim fazer aqui, eu fiz. Hoje eu conversei com a Sil. Eu disse, Sil, você sabia que o Senhor, Ele pode ter me trazido de Maceió somente por amor à tua alma? Irmãos, e talvez você se escandalize e diga, mas que conversa. Sabe por quê? Porque a Sil, a gente conversando, ela disse para mim, Aline, eu amo a igreja do pastor Miguel. Eu não consigo me firmar em outra igreja. E quando eu cheguei aqui, a Sil estava afastada. Eu quero lhe dizer que por amor a você, aonde Deus tiver que entrar, Ele entra. Aonde Ele tiver que mexer, nem que seja necessário Deus tirar uma pessoa de um estado. Eu não sei por quem você está orando, mas eu quero lhe dizer, continua batendo na porta, porque um dia a porta vai se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu disse a ela, eu disse, se eu for, eu vou, sabendo que eu fiz aquilo que foi necessário fazer. Irmãos, e ela disse assim, mas quando eu venho, você vai. Eu digo, mas a gente não entende o trabalhar de Deus, né? E eu tenho certeza, irmão, que Deus é neste lugar. E coisas grandes Ele vai continuar a fazer neste lugar. Eu tenho convicção que aonde quer que eu esteja, essa igreja vai estar no meu coração. Porque, irmãos, foi uma aliança que Deus fez. Porque quando eu cheguei aqui para congregar com o pastor Luiz Carlos. Irmã Aline, mas por que a irmã está falando isso? Porque é necessário eu falar isso, irmão. Deus está mandando eu falar. E segundo a palavra dele eu vou falar. Quando eu cheguei no estado de Sorocaba, na cidade de Sorocaba, no ano de 2006, pela primeira vez, eu estava hospedada em uma casa. E Deus mandava o pastor Luiz Carlos lá. Foi pastor Luiz Carlos, foi a irmã Maria, que ficou viúva, e foi a Lu. E aquele povo me acordou, que eu tinha chegado de madrugada. Até eu disse assim, meu Deus, eu acho que eles nem dormiram. Que logo de manhã eles estavam lá. E daí o pastor Luiz Carlos disse, a gente veio aqui para você orar por nós. Eu digo, misericórdia, meu Deus. Eu digo, meu Deus, porque aqui o povo gosta de oração. Na minha terra não é assim. Se você quiser revelação, você tem que dobrar o seu joelho para que o Senhor venha revelar. Mas eu respeito, cada lugar é diferente. E eu cheguei aqui, eu digo, meu Deus, que situação agora? Eu vou orar por esse homem? Eu não sabia de nada. E ali, eu fui na palavra, porque é essa mania que eu tenho. É uma coisa entre mim e Deus. Alguém pede uma palavra, eu não vou. Eu sempre vou na palavra. E ali eu li um versículo. E quando eu comecei a ministrar naquela sala, o pastor Luiz Carlos começou falando mistério, a Lu também, a Maria, e eu sem entender nada, e depois Deus tomava ele. E ele dizia assim, mulher, tu viesse aqui, pensando tu que era um passeio, mas tu viesse neste lugar como Caleb. Eu te trouxe a este lugar para tu sondar. E tu pode contar, daqui a 3 meses tu está aqui, tu e toda a tua família. E eu disse assim, mas que doidice desse homem, meu Deus do céu. Então eu vou deixar minha cidade quente para vir morar nesse frio, que eu cheguei aqui num frio lascado. Eu digo, não, Deus me livre, eu gostei daqui, mas eu não queria, irmão, de forma nenhuma. E quando a gente olhava assim, era tanta neblina, pastor, que eu ficava, eu digo, meu Deus, parece que eu estou nas Europa. E ali, matutona, né? Nunca tinha vindo para o lado de São Paulo. Eu digo, eita, meu Deus do céu.
E daí ele me lançou um convite. Ele disse, você vai vir, vai amanhã vir pregar na minha igreja. Aí eu digo, amém, que é a Unidas lá. E tu fosse, eu não fui não. E eu fiquei com medo. Fugi, não fui não. E ele disse assim, ligou para mim. Disse, você não veio? Eu disse, não deu para ir. Porque eu fiquei com medo dele. Porque ele disse que aquele jeito, né? Ele dizia, esse anjo que eu vejo descendo aqui. Eu digo, eita meu Jesus. Lá em Maceió, eu fiquei abismada. Eu digo, meu Deus do céu, esse homem quer que eu venha morar aqui a pulso. Né? Mas não era, irmão. Era falta de sabedoria minha. E ali, eu sei que resumindo, eu fui lá. Preguei a palavra lá. Depois a Maria me trouxe aqui, que era aqui do lado, se lembra? Um frio que, eu digo, Jesus, como é que eu vou abrir a boca para dizer um glória, que o frio era muito grande. Mas eu vim, não sei nem onde foi que foi pregado, mas eu preguei. E foi uma bênção. Irmãos, e para resumir. Sim, aí nisso, eu já ia embora, já ia findar a minha estadia aqui, que eu vim para passar 15 dias. E quando eu estava, faltava 2 dias, ele foi lá de novo. E quando a moça da casa que eu estava hospedada disse assim, viu, o pastor está aí. Eu digo, ai meu Deus, eu tinha medo do Luiz Carlos. Era um medo triste, que eu não sei o que era aquilo. Aí lá vem ele, aí ele já veio marchando. Eu digo, Jesus, e agora? O que é que ele vai dizer agora? Ele disse, olha mulher, quando tu chegar, não, ele disse assim, tu estás doida para ir embora. Mas quando tu chegar quando tu chegar na tua terra, tu não serás a mesma. E eu digo, meu Jesus, o que é que vai acontecer comigo no caminho? E ali, irmãos, aí foi entregue o que foi da parte do Senhor e eu fui embora. Ah, você não sabe o que foi que Deus fez. Dentro do avião. Quando o avião pegou o voo, eu comecei a chorar. E eu chorava. E a Silvana que tinha me trazido dizia assim, misericórdia, o que é que está acontecendo com tu, mulher? E eu dizia, mulher, não sei. E eu dizia, meu Deus, o que é isso? O meu coração apertava. Você está entendendo? E quando eu fechava os olhos, eu via eu dentro do carro, andando nas ruas de Sorocaba. E eu dizia, meu Deus, por que é que eu estou pensando nesse lugar? Eu saí de lá praticamente agora há pouco e eu estou pensando. Irmãos, e para vocês ter noção, eu comecei a louvar aquele hino da harpa que diz assim, se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica. E daí eu comecei a louvar dentro do avião. E a Silvana dizia assim, Alina, abaixa a voz que vão brigar. E eu não conseguia, irmão, isso era eu chorando. As lágrimas caíam. E aí a moça vinha assim, aí a Silvana dizia, pronto, é agora que nós vai ser jogado aqui, viu? Nos ares por causa de tu. Eu digo, não, deixa Deus trabalhar. E ali, irmãos, eu comecei a louvar dentro daquele avião. E para a honra e a glória do nome do Senhor. Quando eu pensei que não, irmãos, tinha um irmão lá atrás, deplava súbria, também louvando. Quando eu pensei que não, tinha outro lá na frente. Aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado dentro daquele avião. E quando eu cheguei, irmãos, aleluia, no meu bairro, meu esposo disse assim, tu estás diferente. Eu digo, eu? Ele disse, tá. Porque ele era muito observador. E daí eu comecei a distribuir as coisas que eu tinha levado daqui. Que eu arrecadei muita roupa para dar àquele povo. E saí fazendo o que Deus tinha mandado. E cada pessoa que chegava perto de mim dizia assim, nossa, Aline, tu tá diferente. E eu digo, o sangue de Jesus. O irmão falou e parece que o negócio... E resumindo, é para você saber que quando Deus quer, irmão, não tem quem possa atrapalhar. E olha que coisa linda. Quando eu pensei que não, Maria ligou para mim para saber como foi a viagem. Eu disse, Maria, cheguei bem, graças a Deus. E daí eu disse, Maria disse assim, viu? Deus mandou
eu arrumar uma casa aqui para você. Eu digo, mulher, que conversa é essa, Maria? Não, eu não vou, não tem como ir. Ela disse, Deus mandou e eu vou arrumar. E eu disse, meu Jesus. Aí eu fui orar, irmãos. Eu digo, Jesus, o que é que está acontecendo? Mas eu sempre me lembrando do que o pastor tinha falado. E quando foi, irmãos, com um mês, eu estava dentro do aeroporto Palmares do Zumbi, para pegar o avião, eu e minha família, para vir para este lugar. Sabe o que é que eu quero lhe dizer com isso? Que quando Deus, Ele diz que vai fazer, pode confiar que Ele vai fazer. Quando Jesus disse a Pedro, entra no barco e volta para o mesmo lugar de onde tu vieste, era porque Jesus estava no negócio. Era porque Jesus já tinha garantido a vitória de Pedro. Para resumir, a pesca foi tão maravilhosa. Aí, agora eu entendo porque o nome é dado maravilhosa, porque foi mais do que boa. Foi acima das expectativas. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu estou dizendo, eu acho que foi a melhor pesca de Pedro. E o que me chama a atenção é que a rede veio tão cheia de peixe, tão cheia, que eles tiveram que chamar os amigos. Mas eles não chamaram os amigos para vender o peixe, não. Para negociar o peixe, não. Eles chamaram os amigos para compartilhar da bênção. Você está entendendo? Quando Deus fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer na tua vida, não esquece dos teus amigos. Não esquece dos teus irmãos. A bênção, irmão, foi tão grande que não só se viu para o barco de Pedro, se viu para o outro barco. Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração? Que o que Ele está preparando para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério vai ser tão grande, aleluia, que vai transbordar. E você vai ter para dar. Você crê nessa palavra? A palavra não é minha não, viu? A palavra, até eu estou recebendo. A palavra é do Senhor. E eu quero lhe dizer que aonde você foi mais decepcionado, na área que você foi mais humilhado, é justamente nessa área que Deus vai mais te honrar. Porque Ele é fiel. Ele sabe das tuas tentativas. Ele sabe quantas vezes tu tentou e não deu certo. E é por isso que Ele preparou essa palavra. Para lhe dizer aquilo que não deu certo, a partir de agora vai dar. Porque segundo a palavra do Senhor, você vai fazer este negócio e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí a Bíblia vai dizer que quando eles voltam, né? Com a bênção, né? Aí Pedro, quando bota o pé em terra, Pedro já vai se humilhando, porque Pedro, irmão, ele era doidinho, né? Mas ele também era uma pessoa consciente. Ele sabia que aquilo que tinha acontecido naquela manhã, ou foi na tarde, eu não sei, porque a Bíblia vai dizer que antes de deles irem para o mar, Jesus estava ensinando. Eu não sei quanto tempo passou. Eu não pesquisei isso. Eu não sei se foi na parte da manhã ou foi na parte da tarde. Eu só sei dizer uma coisa.
Pedro teve a oportunidade de saber que Jesus não era qualquer pessoa. Entendeu? Jesus não era qualquer pessoa. Jesus era uma pessoa que tinha uma autoridade sobre qualquer coisa. Você tem que ter essa convicção que o Deus que você serve pode fazer aquilo que você não pode fazer. Pode entrar aonde você não pode entrar. E pode agir aonde você não pode agir. Olha que coisa linda. Aí Pedro vai e se humilha, diz assim: se afaste, Senhor. Eu sou um homem pecador. Mas eu lhe digo assim, eu lhe pergunto: e quem foi que disse que Jesus veio para os bons? Jesus veio para os pecadores. Quem era eu? Quem era tu? Tu sabe de onde Deus te tirou? Tu sabe que aonde ele foi, ninguém poderia ir. Por isso que eu quero lhe dizer nessa noite, para terminar: aconteça o que acontecer, não deixa Jesus. Não sai do barco. A tua vitória está em você obedecer. Olhe que a vitória de Pedro. Pedro podia se revoltar ali. Pedro podia dizer: esse homem não entende nada de pesca. Esse homem, ele trabalha com madeira. Agora ele chega aqui e fica mandando eu entrar no barco, aonde eu já vim de lá, aonde eu tentei e não consegui. Mas Pedro foi obediente. E nesta noite o Senhor requer de mim e de você a obediência. Se Jesus disse: entra no barco, aleluia, com outras palavras, o Senhor disse assim: fica nessa igreja, é porque Deus vai te honrar neste lugar. Se Jesus está dizendo assim: entra nessa porta de emprego, é porque Deus vai te honrar lá dentro daquele emprego. Você tem que entender isso. Ai, Marlene, mas está tão difícil, é um negócio, é uma perseguição. Não olhe para isso. Se Pedro tivesse olhado, ele tinha perdido a bênção. A bênção material e a bênção espiritual. Que a partir daquele dia, se você der continuidade, você vai saber que a partir daquele momento, ele não era mais pescador de peixe, sim pescador de alma. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero fazer a obra que eu comecei na tua vida. Irmãos, aí Pedro disse: se afasta, Jesus, eu sou pecador, eu não sou merecedor. Mas não sabia Pedro, pastor, que aquilo ali tudo foi permitido por Deus, para que verdadeiramente Deus entrasse em cena e pegasse Pedro e fazer dele um cidadão do céu e um ganhador de almas. Você sabe por que você está aqui nesta noite? É porque Deus tem propósito na sua vida. Sabe por quê? Quem sabe? Eu quero parar, mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu ministrar, eu vou ministrar. Eu não tenho negócio com o homem, meu negócio é com Deus. Reclame para Ele, não para mim. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que pegou a rede, limpou ela e guardou. Oi, Marlene, eu não estou entendendo. Tem pessoas aqui que louva, tem pessoas aqui que prega, tem pessoas aqui que intercede, tem pessoas aqui que visitava e agora não quer visitar mais, tem pessoas que intercedia, não intercede mais, tem pessoas que pregava, irmão, e não quer pregar mais por algum motivo. Mas nesta noite, segundo a palavra do mestre, entra no barco, vai, volta para o lugar de onde tu vieste e lança a rede de novo, porque dessa vez a história vai ser diferente. Dessa vez a pesca vai ser diferente. Tu não vai ser frustrado. Tu não vai ser frustrado. Porque Jesus está no barco. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.